Nessa aula, nós vamos falar sobre listas. Antigamente, a gente tinha variáveis que guardavam somente uma coisa. Por exemplo, A igual a 2, B igual a 3. Mas imagina que eu tenho, sei lá, 40 itens. Fica ruim eu dar nomes de variáveis diferentes para 40 itens. E para isso a gente tem uma solução que é as listas. Então, como que eu declaro uma lista? No geral, uma lista vai ser declarado como se fosse uma variável aqui. Vou chamar de lista. Ah, é, e eu abro colchetes para definir uma lista. Isso aqui é uma lista vazia. Lista vazia. Vou colocar esse comentário aqui. E quando eu quero colocar itens nelas, eu consigo abrir o colchetes e colocar os itens. Por exemplo, se eu tivesse dois números, seria um. E aí eu coloco separado por vírgula os itens que eu quero aqui. Aqui seriam o equivalente a 5 variáveis. Tá. E como que eu acesso esses itens? Por exemplo, eu quero acessar o primeiro item da lista. Aí eu vou dar um print, lista, underline A, indexado. Indexado, eu vou abrir colchetes de novo. E eu vou colocar um comentário aqui para mostrar certinho o que cada item significa. Esse daqui é o item 0 da lista, esse é o item 1, esse é o item 2, esse é o item 3 e esse é o item 4. Então, quando eu quiser acessar eles, eu vou acessar eles pela posição que eles estão na lista. Por exemplo, se eu quiser o item 4, ele é o cara no index 3, né? Então, se eu rodar esse daqui, ele vai me dar 4. Beleza? Ao invés de usar inteiros aqui e os índices também são inteiros, eu vou usar uma lista de frutas, por exemplo. Então, uma lista de strings. Vou colocar aqui goiaba, maçã, é, uva. Beleza? Então, os índices delas são agora 0, 0, 1 e 2. Beleza? O que acontece se eu tentar acessar 3? Porque eu só tenho 0, 1 e 2. Ele vai dar erro. Ó. Ele vai falar que não tem esse cara aqui, ó. List index out of range. Então, o máximo que eu posso é 0, 1, 2. Então, se eu colocar 0, eu vou pegar o primeiro item, goiaba. Se eu colocar 1, eu vou pegar a maçã. E se eu colocar 2, eu vou pegar a uva. Beleza? É, Eu posso também exibir a lista inteira. Se eu chamar print e colocar a lista underline A, e se eu rodar, ele vai me dar a lista inteira. Primeiro ele imprimiu aqui o item indexado na posição 2, que é o terceiro item, né? Uva. E aí depois ele colocou a lista inteira aqui, ó. Goiaba, maçã e uva. Ah, como é que eu atualizo um item numa lista, por exemplo? Aqui eu vou deixar esse sprint aqui, vão acompanhando. E aí se eu quiser, eu não quero mais que tenha goiaba. Aí eu posso fazer dessa forma aqui, ó. Eu coloco o item indexado do valor que eu quero. Quando eu digo indexado, eu coloco o colchete aqui. E eu coloco a posição do array que eu quero atualizar. Então eu não quero que seja mais goiaba, eu quero que a goiaba valha, sei lá, banana. Lista não está definido. Lista A. Então eu falei que lista 0 está valendo banana. Se eu chamar print lista A inteiro de novo, ele vai me dar, ó, primeiro ele colocou uva, que é desse print aqui, é o item indexado da posição 2. Depois ele imprimiu a lista inteira, que é goiaba, maçã e uva. E aí eu atualizei a lista e eu falei que a posição 0 da lista vai valer banana. E aí eu coloquei para imprimir a lista inteira. Daí ele imprimiu banana, maçã e uva. Beleza. Então, essa forma eu atualizo. Aqui. Atualizar. Isso aqui é uma lista vazia. Isso daqui eu defino uma lista já definindo ela com os valores, hardcode. Aqui eu atualizo. E como que eu adiciono itens? Então, eu tenho aquela lista, eu quero adicionar itens.
tem um método chamado append. E vou ensinar eles como que a gente usa eles. A gente não usa nenhum método ainda dessa forma, mas eu vou mostrar como que a gente faz. Então, basicamente, nós pegamos a lista A e depois dela aqui eu coloco um ponto. E aí vão aparecer vários métodos aqui, ó. Tem append, clear, copy, count, extend, index, insert, pop, remove, reverse e sort. Como vocês podem imaginar, cada uma vai fazer o que tá falando aqui, mas por enquanto eu vou ensinar para vocês só o append, que é onde a gente adiciona um novo item. Então, lembra que a gente tinha goiaba, maçã, uva, eu alterei a goiaba por banana, e aí eu vou adicionar, sei lá, laranja. Então, como que funciona esse método? O Python entende que isso aqui é uma lista, e quando ele é lista, ele tem os métodos dele pronto ali para a gente usar. E a gente usa isso dessa forma. Então, a lista em si, ela tem métodos que vão agir em cima da lista. No caso, a gente vai usar o append para adicionar um novo item. Então, depois que eu adicionar item. Depois que eu adiciono, eu vou mandar imprimir a lista de novo. Lista A. Então, eu vou rodar o programa de novo. E aqui a gente tem a lista com os itens atualizados. Aqui eu tenho uma lista vazia, a lista com os 3 itens. Aí ele imprime só a uva aqui. Aí ele imprime a lista inteira, como estava aqui nesse momento, que é goiaba, maçã e uva. E aí ele imprime. Aí ele atualiza para banana. E aí ele imprime aqui banana, maçã e uva. E depois ele adiciona um item com o método append. Lembrando que é lista. Eu chamo o nome da lista, ponto. E aí eu chamo o nome do método append. Isso aqui você tem que decorar, é o que vai adicionar. E eu passo qual item que eu quero adicionar dentro do parênteses. No caso, eu vou adicionar uma string laranja, então eu coloco entre aspas aqui. E daí, quando eu imprimo, ela vai estar aqui, ó. Banana, maçã, uva e laranja. Beleza? E aí eu tenho duas formas de remover um item da lista. Eu vou mostrar o primeiro, que é o remove. Remover item. Lembrando que a nossa lista tem banana, maçã, uva e laranja. Eu vou remover a maçã, por exemplo. Vou remover a uva. Então, para remover a uva, eu vou ter que fazer assim: lista a.remove. E aí eu passo o nome do item, da mesma forma que ele está escrito aqui, dentro do método remove, que é chamado junto com a lista aqui. E aí eu vou dar um print na lista novamente para a gente ver o que aconteceu. E aí ele vai remover o item uva. Pode ver que aqui, ó, o último item aqui não tem uva. A outra forma de remover é usando o método pop. Então, se eu chamar a lista A, ponto, pop, isso daqui vai retornar o último item, ele vai remover o último item, beleza? No caso aqui do nosso último item, deixa eu... O último item aqui é a laranja. Então, se eu rodar isso aqui e dar um print lista A, ele vai remover a laranja. Vem aqui, ó. Remover a laranja. Ah, mas eu não quero remover a laranja, eu quero remover a posição. A... Eu quero remover a banana, que é a posição 0 aqui, ó. Então eu vou passar aqui o index dele. Olha lá. Aí ele removeu a banana.